Bom dia. Hoje começamos novamente essa segunda-feira com o nosso café com reflexão. E eu queria ler com vocês Marcos capítulo 9, versículos 33 a 37. E diz assim a palavra de Deus: Então chegaram a Cafarnaum, quando já estavam em casa, indagando-lhe sobre o que discorrias pelo caminho. Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus reuniu os 12 e lhes orientou: Se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos. E conduzindo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, revelou-lhes: Quem recebe uma destas crianças, por ser meu seguidor, do mesmo modo estará a mim recebendo. E qualquer que recebe, não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Quando nós falamos do reino de Deus, encontramos o que chamamos, dentro do conceito da teologia mesmo, da filosofia, a palavra do paradoxo. Paradoxo é aquilo que é o oposto, é o contrário, aquilo que não é ortodoxo. E aqui, nesse contexto da palavra de Deus, tudo quanto de fato Jesus está propondo para os discípulos é uma mensagem paradoxa. Para a sociedade em que nós vivemos, inclusive a igreja, convencionou-se que humildade é sinônimo de fraqueza. Quando uma pessoa é humilde, ela é geralmente vista como fraca, inferior, incapaz, emocionalmente desequilibrada, descompensada. Vivemos a cultura do meu direito, vivemos por uma militância que nos tenta fazer querer ser reconhecidos. Vivemos no sistema da autoafirmação, a garantia de que nós somos bons. Agora pergunto, onde somos bons? A proposta é de que nós somos bons em cima daquilo que muito atestamos. Mas só que aquilo que nós muito atestamos mostra mais a nossa fragilidade do que de fato a nossa competência. E quando muito atestamos, definitivamente mostramos que ali naquilo que muito atestamos, que muito afirmamos, está a nossa fraqueza. E qual era a fraqueza destes discípulos? Deste ponto de vista ali do arrogância, qual era a virtude? Se alguém é arrogante, não espere achar nesta pessoa nenhum tipo de virtude, porque a arrogância, ela não deixa o presumir a virtude, ela anula a capacidade da virtude. E ainda Jesus, ele traz uma outra mensagem que é totalmente paradoxal. Ele diz: bem-aventurados pobres de espírito. Quando ele está falando pobre de espírito, ele está falando sem pretensão, sem exaltação, simples, sem arrogância, pois deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Humildade é um conceito estranho para os nossos dias. E neste café com reflexão, tudo que eu queria trazer para vocês é o conceito de quem de fato é o maior no reino de Deus, partindo do ponto de vista da paradoxia de Jesus. O que nós percebemos neste capítulo 9, quando Jesus mesmo pega aqui os seus 3 discípulos, Tiago e João, Pedro, Tiago e João, para levar ao Monte da Transfiguração, no versículo 34, os discípulos discutem entre si qual deles era o maior. Agora sim, eles saem do Monte da Transfiguração, perceberam toda a glória de Jesus, perceberam ali Jesus conversando com Elias e com Moisés. Posterior a isto, eles ficam questionando qual deles era o maior. Será por quê? Logo no capítulo 10, nos versículos 35 a 40, Tiago e João pedem para que na glória de Deus um pudesse assentar à direita de Jesus e outro à esquerda de Jesus. O que deixa perceber é que, de fato,
esta manifestação da glória de Jesus, esta manifestação do Cristo glorificado para estes 3 discípulos não fizeram muito bem a eles, porque tudo que eles conseguiram captar disto foi tão somente a capacidade da arrogância. O Monte da Transfiguração não fez bem. É justamente neste quadro apresentado por Marcos que Jesus traz este ensinamento. No versículo 35, por exemplo, ser primeiro para ser último. No versículo 37, da quebra da arrogância, compreendendo que criança, Cristo e o reino de Deus têm em comum a simplicidade. No capítulo 10, ainda nos versículos 43 e 44, ser grande na capacidade de servir. E ainda em Mateus, no capítulo 18 mesmo, dos versículos 1 a 14, a necessidade de se converter como criança, na humildade, na inocência, no trato e na condução do dia a dia, era a forma proposta para entrar no reino de Deus. E quando a gente para analisar isto, eu quero fazer umas perguntas bem simples para vocês. Alguém já ouviu uma criança se vangloriar de ser criança? Uma criança de ser arrogante por ser criança? Alguém já ouviu uma criança rogar para si direitos pelo simples fato de ser criança? Crianças na narrativa bíblica, elas representavam uma ordem um pouco mais baixa da camada da sociedade. E era tão baixa essa ordem da criança que, estando sob a autoridade e cuidado dos outros, não tinha direitos e nem própria vontade. Uma casa tinha um escravo, este escravo podia ser o tutor de uma criança, o escravo podia conduzir esta criança, a criança não tinha poder, não tinha status, não tinha direito, elas eram dependentes, vulneráveis e totalmente sujeitas à autoridade do pai, de tutores, poderia ser até um escravo este tutor, e até mesmo do escravo que era mordomo da casa. Então tudo que a gente percebe neste contexto de criança é justamente a simplicidade e a humildade. A mensagem do paradoxo de Jesus é justamente esta: você quer ter o reino de Deus? Torne-se como criança. Quero trazer aqui o pensamento de um pensador aí do século XIX mesmo, Moody. Ele diz: a medida da grandeza de um homem não é quantos homens ele tem para servi-lo, mas quantos homens ele serve. Spurgeon também, ele traz uma frasezinha que diz: se Deus te chamou para ser escravo, por que você vai tentar ser rei? A contradição do mundo, ela de alguma forma anula a capacidade do reino de Deus nas nossas vidas. E assim, irmãos, como pode ser grande no mundo? Sendo arrogante. Mas o paradoxo da igreja ou do reino de Deus é totalmente o contrário. Como que grandeza, do ponto de vista cristão, ela tem uma inversão totalmente diferente. No reino de Deus, a inteligência, o dinheiro, a sensualidade, a beleza e a posição social e a fama não é relegado como grandeza. No reino de Deus é totalmente oposto, a loucura. O louco no reino de Deus é sábio. A piedade como fonte de contentamento é o que a Bíblia está falando. O mundo não trabalha com o foco da piedade. A Bíblia e o reino de Deus está falando sobre a piedade o tempo todo. A mortificação do ego é uma forma de mostrar a grandeza do reino de Deus. A renúncia é uma forma de mostrar a grandeza do reino de Deus. A humildade, a capacidade de servir é uma forma de mostrar a grandeza do reino de Deus. E assim, o que você tem buscado? Você tem buscado ser grande para com este mundo ou você tem buscado ser grande para com o reino de Deus? Versículo 33, e chegaram a Cafarnaum, então é o próprio Jesus, quando eles estavam em casa, o próprio Jesus é quem indaga os discípulos, a pergunta dele é simples: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Ao perguntar, Jesus
traz a público, traz à baila o que estava no coração destes homens e mostra o quão pouco eles haviam entendido da missão de Deus e da beleza e da grandeza do reino de Deus. Lucas, trazendo esta mesma narrativa, capítulo 22, 44, surgiu também uma discussão entre eles acerca do qual deles era considerado maior. Marcos, no capítulo 10, no versículo 37, eles, referindo a Tiago e João, responderam: permita-me na tua glória nos assentarmos um à tua direita e outro à tua esquerda. E ainda Mateus, no capítulo 18, no versículo 1, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? Logo no capítulo 20, versículos 20 e 21, então se aproximou dele a mãe de Salomé, a mãe dos filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? E ela respondeu: diz que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Ou seja, não compreenderam nada acerca do reino de Deus, e principalmente a Salomé, porque quando se pega a estrutura desta Salomé, ela tinha um vínculo de parentesco com a própria Maria, mãe de Jesus. Então Tiago e João eram primos de Jesus. E Jesus pega uma criança, aqui no versículo 37 mesmo, do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, traz, e ele fala: quem recebe uma criança, quem recebe, e esse conceito receber, palavrinha grega dexomai, e nesse contexto receber é aceitar, é abraçar, é mostrar hospitalidade. E quem era recebido neste contexto? Pessoas da alta posição social e de status que eram recebidas. Ninguém recebia criança. Receber uma destas crianças é o que Jesus está propondo. Quem recebe uma destas crianças, ele está mostrando uma inversão de valores ou uma mensagem paradoxal acerca de ser grande e do reino de Deus. E nestes valores, o maior no reino dos céus é quem recebe de braços abertos e aceita e tem comunhão verdadeira com todos os membros da igreja. O maior no reino dos céus, na igreja, não é quem tem status, dinheiro, mas é quem aceita todos e demonstra esta aceitação servindo de coração. A partir do momento que você serve a um irmão, de coração, de verdade, principalmente os mais simples e mais desprezados, o paradoxo interessante é isto, é que quando você serve um irmão nesta magnitude, necessariamente você está servindo a Jesus e, consequentemente, você está servindo a Deus. E a conclusão desta mensagem, irmãos, ainda está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adulto no entendimento. A mensagem do reino é esta: você quer ser grande? Diminua. Você quer aparecer? Esconda. Você quer ser sábio? Torne-se louco. Você quer desfrutar do reino de Deus? Humilhe-se, seja servo de si mesmo. E essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês nesta manhã, segunda-feira, neste café com reflexão. Que Deus abençoe a cada um de vocês e busque o princípio da humildade para prevalecer no reino de Deus. Deus vos abençoe.